Pessoal, boa noite. A gente está começando agora a gravação aqui desse encontro maravilhoso, o primeiro encontro da mentoria mensal que a gente vai fazer com os alunos, tratando de gestão comportamental. A gente usa o Solid Profiler no dia a dia, temos alguns clientes aqui que utilizam, alguns outros que utilizam o Recruiter. São ferramentas, né, baseadas na metodologia DISC mais 7 teorias comportamentais, e esse grupo estará reunido mensalmente para conversar, para falar de cases, de aplicações, de como é que tem utilizado essas ferramentas, como é que isso tem contribuído nas empresas em que atuam, como é que elas têm desenvolvido o trabalho delas. E aí a gente vai começar aqui pedindo alguns depoimentos, que a gente já estava começando aqui no Esquenta. Nelson começou a trazer para a gente aqui algumas experiências. Então, Nelson, por favor, fica a palavra para você, se quiser dar um depoimento. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Então, pessoal, o que aconteceu foi... Eu nunca tinha vivido essa situação. Tenho aplicado pelo menos uns 3 profilers por mês. Tenho tido bastante ressonância com o instrumento. E num dos últimos agora, que em fevereiro, apareceu um resultado de uma pessoa, de uma cliente minha, que pontuou em todos os perfis 0% de atributos negativos. O próprio profiler nos alerta, né? Precisamos investigar esse 0% de perfil. Então, ela não tinha nenhuma carga semântica negativa para nenhum dos 4 perfis. E eu achei isso curioso, não sabia exatamente como interpretar. E daí eu não sei se vocês já viveram uma situação dessa, mas perguntei imediatamente ao Rafael e acho que vale a pena compartilhar essa experiência, mas antes eu queria ver se alguém viveu alguma experiência parecida, onde um cliente pontua 0% em qualquer aspecto negativo de cada um dos 4 perfis. Alguém já viveu isso? Eu vou deixar a palavra com os colegas aí, para a gente ver o depoimento. Quem é que já teve uma situação semelhante aí dos negativos? Eu já tive, Rafael. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Porque eu não queria perder essa mentoria, mas eu estou voltando do trabalho, eu parei num posto de gasolina para me fazer presente. Que legal. Eu tive e eu procurei o Rafael por WhatsApp na época, porque acho que eu sou da turma de 2021, né? De janeiro de 2021. E aí você me explicou que provavelmente era um perfil equalizado, ou uma pessoa que, assim, ela evitou marcar características negativas sobre o perfil dela. Acho que foi nesse sentido. Então, isso me sinalizou que a pessoa não queria falar muito mal dela, não, né? Ela não queria... Ou, às vezes, a pessoa também não tem autoconhecimento suficiente para marcar as palavrinhas, né? Então, foi meio que nesse sentido, assim, que eu entendi. Muito bom, muito bom. Assim, vamos rever, né, o conceito lá. A gente trouxe 2 coisas aqui. Uma, os negativos zerados, né, que é uma temática, né? E a outra, Aline, que no teu caso ali, ela trazia uma questão de equalização, né? E também me parece que apresentava o negativo zerado. Não lembro bem o cenário, mas assim, só para a gente ir no conceito, né, aquele negativo zerado é realmente uma intenção, ou mesmo não intencionalmente, a pessoa não marcou pontos a desenvolver, né? As chamadas aí não virtudes ou defeitos, coisas que todos nós temos, é impossível, né, que os 4 estejam zerados. Então, mas a pessoa fez consciente, às vezes pode ter feito até inconsciente, né? Ela não percebe claramente, né, ali aqueles pontinhos que ela traz. Então, o profiler ele é dotado de mecanismo de prevenção para isso, né? Então, de qualquer maneira, se a pessoa sai do que é um ponto negativo, ela vai marcar os pontos positivos e por ali você sabe o perfil da pessoa, não tem problema para o aspecto do resultado. Então, falando do negativo, é isso, e aí o Nelson, né, até reportou comigo lá nesse dia, a gente debateu, falou sobre isso e tal, e é um ponto de atenção importante. Isso é muito comum e muito frequente
no processo de recrutamento e seleção, né? Às vezes o candidato não quer apresentar ali os pontos que ele tem a desenvolver, então ele se recolhe um pouco e vai só mais no positivo. Mas quando a gente trabalha no autodesenvolvimento, é importante que a pessoa, né, tenha ali bem tranquilidade para marcar tudo normalmente. Falando da questão do equalizado, e aí uma outra questão, porque o equalizado pode ou não ter os negativos zerados. Qualquer perfil pode, né, ter ou não o negativo zerado. Agora, o equalizado o que é? Eu sempre até brinco, né, com a história da mão, né? Você tem perfis mais altos, mais baixos, mas quando ele caminha entre os 4 eixos de uma forma nivelada, é o que a gente chama do equalizado, ou seja, ele está muito próximo nos 4 eixos, né, da dominância, influência, estabilidade e conformidade, ele está próximo tudo ao 25, ou seja, ele está lá com o executor 25 ponto alguma coisa, ou 26, o comunicador 24 ponto alguma coisa, o planejador 24 ponto alguma coisa, o analista 20... Enfim, na soma, a gente sabe que dá 100%, mas ele trafega em torno de proximidade do 25. Então, por isso que aquele gráfico, né, do ambiente, né, ele vai mostrar que os 4 pontos estão muito lineares. Tá? Então, equalizado é uma coisa, um negativo zerado, né, é uma outra coisa, só para a gente ter isso aí bem definido. Obrigado, Nelson, pelo depoimento. Aline também, obrigado aí pela fala. Quem mais traz aí algum exemplo, algum case, alguma coisa que aconteceu que quer comentar? Alguma aplicação que fez? Posso falar, Rafael? Pode, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer porque a ferramenta ela tem me sido muito útil. E comigo já aconteceu, assim, acho que umas 3 vezes que eu fui fazer a devolutiva, da pessoa chorar na devolutiva, assim, umas 3 vezes. E aí, a primeira eu achei muito estranho, mas depois nas outras eu já consegui lidar melhor. Não sei se com vocês acontece, mas 3 pessoas diferentes, de empresas diferentes, na hora da devolutiva eles se emocionam, choram. Achei curioso. Paula, excelente depoimento. E uma coisa muito importante que eu sempre tento recomendar, não sei se todas as turmas eu falei essa mesma frase, né? Mas eu acho que sim, é importante dizer a verdade, com bondade, né? E essa bondade, esse acolhimento, esse rapport, essa aproximação que nós temos que ter com o mapeado é que vai permitir com que essa pessoa esteja ali despida, ali tranquilamente, recebendo, né, aquela informação, trocando aquela informação com o analista, que esse papel da devolutiva ele é muito importante para a pessoa, né? Então, já aconteceu várias vezes comigo também, Paula, essa questão da pessoa ficar tocada, né? Ficar ali mais reflexiva, entender, ligar as coisas melhor, porque a gente sempre fala o seguinte: o mapeamento de perfil comportamental ele traz para o campo explícito aquilo que era tácito, ou seja, eu codifico, eu materializo uma coisa que a pessoa acha, percebe, mas é sutil, não está muito claro. Então, essa questão de você sensibilizar o outro, né, de tocar o outro verdadeiramente, é muito importante também que nós não tenhamos somente a técnica, né, da leitura fria, mas também o toque humano, né, acolhedor, aconchegante, que possa promover o despertamento daquela pessoa para aquela característica que ela pode querer trabalhar, que ela pode querer desenvolver, que ela só precisa não ter clareza. E eu acho que isso que a ferramenta traz aí como força, e por isso, Paula, que você percebeu essa reação, né, que é emocional, que é forte, e que traz ali uma realidade. É muito bacana. Eu já tive também vários episódios aí da pessoa se sensibilizar. Obrigado pelo depoimento. Muito bom. Começamos muito bem o encontro aí. Quem mais? Quem dá um depoimento ou traz uma dúvida? Pessoal, fiquem absolutamente à vontade sobre dúvidas. Poucas câmeras abertas. Ó, a Aline vai falar. Abram as câmeras, pessoal. Vamos ficar à vontade aí. Tá. Deixa eu voltar aqui para vocês. Tá. Então, Rafael, sabe que eu percebo que agora, até a gente conversou esses tempos, né? Eu estou atendendo aquela empresa lá que eu vou indicar para você para falar sobre o RH da Solids, né? Uhum. E assim, o que eu percebo da liderança é uma resistência em ter o feedback individual.
sabe? Porque, assim, eu estou usando daquele workshop que a gente fala sobre a ferramenta, fala sobre como funciona, para a pessoa que faz o mapeamento ter noção de sozinha, né? Ela entender um pouco do seu mapeamento. Então, eu faço isso, e aí, quando eu vou chegar na liderança para dar um feedback, para marcar o feedback individual, eles ficam com muito receio, assim, eles não, assim, tá difícil romper essa barreira. Não sei se você já viveu algo parecido, e eu queria uma dica de como que eu posso, né, abordar, por mais assim que a gente fale, né, que não tenha pretensão nenhuma de colocar as pessoas num padrão, que são índices situacionais, que, enfim, que a pessoa não é refém, prisioneira daquele perfil comportamental, né? Mas, olha, hoje mesmo o dono da empresa, o líder lá, enfim, que precisa arrumar um monte de coisa, que veio procurar uma palestra, né, para eu dar sobre comunicação colaborativa, eu falei, precisamos marcar o seu. Ele falou, não, o meu não precisa. Aline, é assim, ó, acho que todos nós aqui temos alguma experiência em projeto nas organizações, né? Seja um projeto de gestão comportamental, seja algum outro projeto, e a gente sabe da dificuldade, principalmente quando não se tem o apoio, né, da liderança maior. Quer dizer, a gestão comportamental, ela é um componente que tem que estar infiltrado na cultura, né? Então, é a liderança máxima que tem que dizer para as pessoas, olha, isso aqui é importante para nós, isso aqui vai ajudar a nossa empresa a se desenvolver melhor. As pessoas, conhecendo as outras, vão trabalhar melhor com as suas forças e a força do outro, né? Então, se eu entendo que esse ponto forte do outro me apoia, me ajuda, contrapõe, né? Eu vou trabalhar com uma visão mais clara. E aí, Aline, sobre esse aspecto que você trouxe inicialmente, da dificuldade em fazer a devolutiva, eu acho que tem que haver um trabalho como é que eu vou dizer aqui, de apadrinhamento, de aculturamento do benefício que aquilo é para a pessoa. Que a pessoa, às vezes, ela acha que o mapeamento de perfil vem para julgar ela ou para avaliar ela, e não é isso. Não há julgamento nem avaliação. Há uma fotografia do que a pessoa traz naturalmente como uma tendência de comportamento geral, né? E entendendo essa tendência de comportamento, você vai mais facilmente orientar a pessoa naqueles pontos que ela precisa ajustar ou mesmo trabalhar, porque ela tem mais força ali. Então, assim, é uma prática, eu diria, de cultura, de aos poucos trazer essa cultura, aos poucos trazer essa visão e o convencimento para a organização. Agora, sem dúvida nenhuma, esse ponto da alta liderança, você precisa trabalhar com a pessoa para que te apoie, te ajude e esclareça a liderança isso. Eu quero ter a gestão comportamental na organização? Quero. Estou pagando por ela? Ora, então eu preciso de adesão, eu preciso dizer para as pessoas, olha, a gente vai considerar isso. Né? Eu acho que aí você, como consultora, como especialista, deve dizer para esse empresário o seguinte, olha, você está investindo o seu dinheiro numa coisa, né, que vai te trazer benefício, mas se você não disser para as pessoas que você quer isso na organização, a gente não vai conseguir fazer o trabalho. Eu acho que é um ponto que você tem que colocar com tranquilidade, né? De uma forma bem amena, evidentemente, bem tranquila, mas dizer para ele, olha, você está investindo e, assim, você precisa, né, também sustentar esse passo aqui para a gente ter um resultado melhor. Acho que isso é muito importante. A Tiane levantou a mãozinha aí. Aline, ia complementar alguma coisa? Não, eu ia dizer que ele é um executor, deu 75%. Nunca vi um negócio tão alto assim. Mais um motivo. Você explicar para ele que ele tem essa dominância muito grande, né? Que ele tem um ímpeto muito forte de fazer as coisas, fazer do jeito dele, né? E é isso, o executor é isso. Então, quer dizer, como é que a gente pode fazer uma coisa, né? Porque você pega o barco, está todo mundo de um lado só, né? Uma organização, ela é um organismo vivo, imenso, né? Ela precisa de diversidade, né? E é importante que ele tenha essa visão. Então, às vezes, a gente faz um papel meio que de orientador também do empreendedor. Lógico que a gente tem que ter um jeitinho aí, né, Aline? Bem, habilidade e tal, para, né, você não magoar ali o cliente, que, afinal de contas, é o cara que está bancando a situação.
Claro, claro. Aí depois assim, as colegas vão falar, mas eu tenho dúvidas se eu estou dando feedback adequado nos gráficos, sabe? Na área Vamos voltar, vamos lá, vamos pegar bem tecnicamente o assunto, que esse é o nosso objetivo. Eu vou voltar para você de novo ali. Levanta a mãozinha. Obrigada, viu? Já, Poliana. Obrigada a você. Pode falar, Tatiane. Oi, Rafael. Boa noite, pessoal. Eu vou aproveitar o gancho da Aline, que é uma coisa que acontece bastante aqui na cidade onde eu moro, né? Essa dificuldade de dar feedback para os gestores. Mas eu percebo que é cultural, tá? Eu moro no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Aqui a cidade está muito em expansão. Então, o que acontece que eu percebo? Muitas empresas pequenas crescem rapidamente e aí se necessita de um profissional de RH, de um psicólogo, para alguém para dar um apoio nas organizações. Aí, na hora que a gente vai dar esse feedback, eles ficam meio assustados mesmo. Então, é questão de trabalhar a cultura da empresa, porque às vezes nem a cultura existe em si, né? Eu percebo isso aqui. E o que já aconteceu numa empresa recentemente, da qual eu prestei um serviço, foi o seguinte: tinha uma profissional do RH, né, anteriormente, e essa profissional não tinha o preparo adequado para poder aplicar o DISC. Porém, foi aplicado a metodologia na empresa inteira e o que ela fez foi: o meu perfil é esse, eu sou melhor que você. Eu estou fazendo assim, grosso modo, tá, gente? O seu perfil é assim, você tem que consertar isso, isso e isso, porque senão você não vai conseguir se desenvolver dentro da empresa. Então, assim, foi os feedback que eu fui recebendo quando eu entrei. Então, a primeira coisa que eu fiz foi não aplicar o DISC, porque primeiro eu tinha que tratar aquelas pessoas, vamos dizer, aqueles machucados, né? Para depois conseguir explicar como que funciona exatamente, a importância, o porquê. Então, assim, é um desafio imenso, principalmente quando a gente pega esses pequenos clientes que estão começando a perceber a importância do setor do RH, porque aqui na minha cidade, pelo menos, essa carência existe. Tatiane, eu acho que o desafio que nós temos, né, quando se fala do empresário, é muito grande, até porque o empresário, e principalmente o pequeno empresário brasileiro, que é a grande maioria das empresas que nós temos no país, ele é um sofredor, né? Eu falo de cadeira, porque assim, a gente sabe o quanto é difícil, né? Todo o trâmite burocrático, a carga tributária, os impedimentos. Então, a trama, o conjunto de preocupações do empresário é muito grande. Qual é a boa notícia nisso tudo? Que nós vemos um movimento, principalmente a pandemia acelerou isso, um movimento muito grande do reconhecimento da importância do ser humano, da pessoa, do indivíduo, né? Do cuidar do ser humano nas organizações. E aí eu acho que todo mundo vai fazer coro nesse discurso, porque realmente se uma coisa a pandemia ajudou foi nisso, né? Nunca se falou tanto das questões das doenças, né, emocionais, né? E hoje isso aí está muito no radar e nas organizações. As empresas ainda mais, né, não vou dizer nem menores ou maiores, porque você tem empresas grandes com mentalidades retrógradas e empresas pequenas com mentalidades inovadoras, né, de transformação, pensando em pessoas. Então, eu diria muito que essa questão da mentalidade do empresário, né, o empreendedor, ela precisa ser revista, né? Esse mais ultrapassado. E nós aqui, quando a gente fala desse nosso fórum, né, dessa nossa especialização, a gente tem um pedaço do que resolve a vida desse cara, mas é um pedaço pequeno, né? Porque existem todas outras coisas. Então, assim, se a gente pensar na própria formação, ela é uma formação muito curta, são poucas horas. Ela nos traz uma técnica de uma das ferramentas que contribui no desenvolvimento humano. Então, a gente vai ter que ser, quando estiver frente a um empresário, um pouco mais largo do que só isso aqui e tentar entender como é que a gente pode contribuir com ele com outros, né, outras até orientações. Aí, logicamente, temos psicólogos aqui, temos coaches, temos professores, temos mentores, orientadores, que vão trazer mais consistência nisso. Então, acho que quando a gente encontrar, né, um empresário que bate, né, contra, vamos dizer assim,
esse tipo de coisa que a gente traz, a gente tem que dar um passo para trás, respirar fundo e pensar mais amplo, né? Quer dizer, como é que eu vou tentar ajudar, né? Dando um sinal para eles que isso aqui é um pedacinho que vai ajudar, mas que é uma construção muito maior. Eu acho que a gente também tem que ter, digamos assim, a consciência, né? De que a ferramenta ela é maravilhosa, mas ela traz um pedaço, e daí para frente tem uma série de outras coisas. O bacana é que o pedaço que ela traz é sempre um pedaço muito inicial. Se eu vou começar algo novo, se eu estou comprando outra empresa, se eu estou trazendo um grupo, se eu estou selecionando uma pessoa, né? Se eu estou começando um projeto, sempre é nessa hora que eu posso usar com muito valor, né? Com muita propriedade a ferramenta. Acho que esse é um ponto aí que a gente não pode esquecer. Poliana, por favor. Boa noite para todos. Eu sou Poliana, eu sou de Ubar, Minas Gerais. Acho que a maioria é mineiro, não, porque tem muito do Rio aí, né? Temos de tudo aqui. Depois, tá bom. Todos os lugares. Pode falar sobre sua cidade, seu estado. Então, vai fazer 2 anos que eu fiz o curso com o Rafael, né? Eu só tenho a agradecer, igual, né, vocês já falaram aí, ele sempre solícito, sempre responde gente, sempre ajuda em tudo que pode, e mais um pouco, vamos falar assim. Então, eu só tenho gratidão mesmo. Eu sou gerente de RH na minha cidade, já tem mais de 15 anos que eu trabalho em RH, não sou psicóloga. Então, assim, né, estou fora do perfil normal, né, de RH, vamos falar assim. Então, eu sou formada em Direito e fui para a área de RH e amo a área de RH. E fiz o curso, vai fazer 2 anos agora, né? E comecei com alguns clientes individuais, né? Alunos, pessoas prestando vestibular e tal. E várias vezes eu fiz várias cotações com o Rafael para a gente, né, tá comprando lá os créditos para uma empresa, para outra empresa e tal. Só que a minha cidade é pequena, é uma cidade com muitas indústrias, né? É um polo moveleiro, só que o pessoal não tem a cabeça aberta para isso também, não. Então, assim, não entendem, né? Não tem aquele entendimento ainda. Então, e na área de RH também, eu nunca, né? A gente sempre tinha psicóloga fazia essa parte também. Aí eu sempre gostei, resolvi fazer o curso. E eu fiz, agora eu estou numa empresa, vai fazer 1 ano, aí a gente fez o trabalho com a liderança lá, né? Igual eu falei com o Rafael, mais ou menos umas 25 pessoas que a gente avaliou. Ainda estou avaliando, que aí a gente vai conversando, vai mudando algumas coisas, né? Tem 1 ano que eu estou lá, mas o projeto agora é do final do ano para cá. E eu falei com o Rafael, eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, do feedback individual, para mim é tranquilo, porque eu acho assim, né, igual vocês falaram, a pessoa se emociona, a pessoa fala, nossa, você sabe da minha vida sem me conhecer, então é uma coisa, assim, muito real. Desde a primeira vez que eu fiz o meu também, tem anos, eu falei, gente, sou eu e não existe, né, é uma loucura. Mas eu tive a dificuldade de dar o retorno pro diretor da empresa. Igual eu falei com o Rafael, acho que a gente tem que continuar, não sei se a mentoria vai ser para isso também, se for, vai ser ótimo, assim, só da gente se reunir também, trocar figurinhas, trocar ideias aqui é muito bom. Então, assim, para os funcionários, para os líderes em si, foi tranquilo, o feedback tranquilo, eu consegui passar para eles mesmo o que precisava. Agora, para o diretor, para eu passar assim, um quadro dos funcionários, a gente já mudou muita coisa por causa da avaliação, né? Pessoas de lugar, colocamos nos lugares certos. Então, assim, conversando sobre um por um, assim, na hora que a gente tem um tempinho, porque diretoria não é fácil da gente, né, conversar. Mas eu acho assim, a gente precisa, assim, com a experiência de vocês, eu preciso, né, de ter alguma coisa assim, o que a gente pode mostrar, desenvolver dentro da empresa, depois que várias pessoas foram avaliadas, e lá, igual lá eu tenho 25 avaliados e tem mais que a gente vai continuar agora esse ano. Então, assim, fazer um trabalho interno, uma apresentação para a diretoria, às vezes um quadro, igual você falou, vocês aí utilizam a camisa, né?
da gente fazer alguma coisa assim para mostrar o perfil de uma forma legal, né? Não assim, eu sou isso e pronto, né? Igual tem os executores aí, né? Eu sou, né? Você não é nada, mas não é assim. Mas fazer de uma forma leve, então acho assim, a mentoria vai ajudar, só da gente estar Com certeza, conversando. Poliana. A ideia é a gente ter um momento mensal para fazer isso, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor até qual foi aí o grande gatilho, né, que nos motivou a isso aí, mas eu tenho certeza que a gente vai tirar bons frutos aqui. Vai ser uma coisa boa, com certeza. Obrigado aí pelo seu depoimento e contribuição. Luiz Fernando, diga, meu amigo. Olá, gente, boa noite. Eu falo aqui de Belém do Pará, certo? Eu fiz o curso, acho que foi dessa última turma que teve agora em janeiro, e estava vendo os colegas comentando aí sobre algumas experiências, né, relacionado ao RH e a aplicação do perfil, né, do profiler. E eu queria complementar com a minha experiência, né, que eu tive com RH, com implantação de RH em específico. E e realmente eu percebo principalmente que até às vezes quando a gente vai fazer uma implantação de um RH, muitos colaboradores eles ficam receosos, colaboradores e líderes, no geral, porque eles têm de certa forma uma crença, ou certos paradigmas de que o RH ele é um setor que ele chegou para demitir pessoas. E, ou seja, tem esse sinônimo, né? Então, ele tem esse sentido. Então, um dos desafios que a gente encontra nesse processo de implantação é chegar com esses colaboradores em geral, né? E explicar qual é a função do RH ali, que difere do departamento pessoal. Eles pensam muitas vezes que é relacionado a férias, folha de pagamento, faz parte, mas o RH aí tem outros subsistemas ali. Então, o primeiro desafio é esse, é mostrar para esse colaborador, né, as vantagens que é de se ter um RH ali. Principalmente uma situação que eu identifiquei, uma certa experiência de perguntar para um colaborador qual era a primeira coisa que vinha à cabeça dele quando se falava em RH. Ele dizia, passa logo pela minha cabeça aquela seguinte frase, passa lá no RH. Né? Ou seja, essa é uma frase que digamos assim, é um clichê do dia a dia, né? Que as pessoas já pensam, poxa, passar no RH é sinônimo de demissão. E aí, onde é que a gente identifica, então, essa barreira, né, para aplicar o profiler? Né? Justamente nisso, porque pode ser que o colaborador ele ache, poxa, vamos aplicar um teste ali, e se eu não passar no teste? Aí a pessoa já vai com essa questão, se eu não passar no teste, achando que é um teste que vai te validar ou te invalidar em algum sentido, e na verdade isso não é. Então, é ter muito jogo de cintura, né, nesse primeiro contato. Eu vi que a Tatiane mencionou aí que numa empresa que ela estava assessorando, já tinha um outro RH, uma outra pessoa de RH que falou, eu sou isso aqui, acabou, né, e meu perfil é melhor. E aí, na minha experiência também com implantação de RH, eu já atuei com empresas que os colaboradores disseram, não, já veio uma equipe de RH para cá uma vez, mas não deu certo, eles faziam isso, eles eram muito arrogantes, ou seja, desmistificar isso é o primeiro desafio, né? Eu acho que Com no mais certeza. é essa a minha contribuição. Muito bom, Obrigado, Luiz. É gente. isso mesmo, é isso mesmo. É um desafio grande. Olá, Bruna. Seja bem-vinda. Olá! Cheguei pegando o bonde andando e já quero sentar na janela, né? Mas eu vi aqui que a colega comentou que a gente está conversando sobre os nossos desafios, sobre a aplicação de DISC. E aí eu acho que eu vou trazer um pouco da minha... Eu não sou de RH, nem psicóloga, sou formada em Direito. E eu atuo hoje como coach de carreira. E eu fiz a formação, acho que lá em 2021, né, Rafa? Desde então... Foi. E eu agreguei isso nos meus trabalhos de coaching, e é sensacional. Eu começo meus programas com ele. Eu dei uma devolutiva hoje, que a menina estava assim, não, nossa, como assim ele fala tão bem de mim? Essa percepção que a gente tem, eu sou muito apaixonada pela metodologia, adoro começar pelo DISC. Já fiz palestras em empresas falando também, e aí falo de procrastinação, eu falo disso, eu falo de comunicação, eu falo de DISC, falando de melhorar o relacionamento, eu falo de DISC, eu vou só ajustando ali. Mas uma dificuldade que eu tenho, que eu percebo, é que existe um mar de oportunidades para a gente entrar e prestar esse tipo de serviço e consultoria dentro de empresas. E eu, Bruna, não consegui ainda entrar nesse mar de oportunidades.
Então, assim, o que eu gostaria muito era de um direcionamento melhor de como eu faço para vender melhor o teste, como eu demonstro para a empresa a necessidade disso. Né, de repente, eu gosto de passo a passo, eu gosto de alguém que já me chegou e que já vendeu isso e falou, cara, eu falei isso, entende? Para conseguir, para a pessoa entender que aquela necessidade. Então, eu acho que seria muito interessante se a gente trabalhasse alguma coisa que nos ajudasse a vender esse trabalho para empresas. Muito bom, Bruna. Vou fazer um curso para isso, sabe? Eu acho que vai ser um bom tema de curso, como vender isso. Eu vou responder já sobre esse ponto, mas eu queria dar uma lidinha primeiro. Quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente teve aqui uma sequência de contribuições, na verdade, né? A mentoria, quem faz na maior parte do tempo são vocês mesmos. Mas eu vou ler um pouquinho aqui das mensagens. A Renata tinha dito que estava com a câmera fechada, estava em trânsito. A Bianca trabalha com análise de perfil e tem visto muitas transformações na vida dos clientes. Numa oportunidade, vai abrir a câmera, mas estou participando, ok, obrigado, parabenizando a gente aqui. Aí o pessoal vai falando aqui de onde está, Maranhão, Espírito Santo. Aí o Nelson lembrou aqui, me lembra a fala do Jung, domine todas as técnicas, mas perante uma alma humana será apenas outra alma humana. Essa frase é famosa, né? Principalmente a turma de RH gosta muito dessa frase, o pessoal de desenvolvimento humano, que é o que a gente falou ainda há pouco, na questão do acolher, do abraçar, do trazer o mapeado para perto, né? Aí, Espírito Santo, Ceará, São Paulo, Bruna, ok, Bruna já falou ali, estamos trocando experiência nossas... tá, aqui foi a explicação. Acho que aqui foi... LinkedIn, o pessoal está fazendo network aqui, vamos lá, aproveitem aí. Excelente, Nelson. A palavra teste, realmente, ela traz, eu falo muito mapeamento, né? Mapeamento, porque você aplicar o mapeamento, levar o mapeamento, fazer o mapeamento. Teste, realmente, é uma palavra que machuca o ouvido. Só associa a ser testado, a ser provado, não é muito legal, realmente, né? Podemos usar outros termos, sim. Instrumento, beleza, é isso aí. Bem, beleza. Feito a leitura, voltando ao ponto que a Bruna colocou aqui, Cláudia de Joinville, olha aí, Cláudia chegando, seja bem-vinda, está na estrada, maravilha, saindo de um cliente, 32 pessoas, são quase 15 para as 8, a gente hoje tem um bingo, vamos ver se a gente leva aí até umas 8h30, mais ou menos. A gente vai falar ainda algumas coisas bacanas aqui. Vão trocando muita coisa para falar. Temos um lançamento, estou sendo cobrado aqui, temos um lançamento, uma novidade para falar para vocês. Eu estou aqui, segredinho, não conto, daqui a pouco a gente fala. Bruna, para conseguir negócios, eu acho assim, quando a gente faz a formação, a gente quer duas coisas, né? Se possível, entender um pouco melhor esse negócio, entender um pouquinho mais a metodologia, aplicar esse negócio e alavancar negócio. Então, assim, eu acho que a primeira parte ela é relativamente mais fácil do que a segunda, né? Aprender a teoria é fácil, ler o relatório é muito fácil, porque o relatório é muito amigável, né? E em pouco tempo, né, numa formação relativamente curta, a gente consegue sair com alguns conceitos. O que falta para a gente no primeiro momento? Prática. E como é que a gente vai conseguir praticar mais? Primeiro, né, começando com os créditos iniciais lá que a pessoa recebe na formação, na sequência, gerando, se a pessoa trabalha no RH ou trabalha numa empresa que pode ter a ferramenta ótima, ela vai ter o ambiente ideal, se não, realmente vendendo, prestando serviço, oferecendo isso para cliente. Mas como é que eu arrumo o cliente? Pessoal, notoriedade é a palavra da vida, né? Notoriedade, conhecimento, domínio da temática. Mas eu vou virar especialista em gestão comportamental? A gente não precisa ser especialista em gestão comportamental. Se decidirem ser, ótimo, sentem do meu lado e vamos junto. A gente vai fazer esse movimento, né, de expandir cada vez mais esse conhecimento. A gente tem um mercado gigante para falar de gestão comportamental. Mas, às vezes, você, a pessoa, alguém, tem uma outra especialização, né? Além de gestão comportamental, eu sei direito. Eu sou advogado de mão cheia. Além de gestão comportamental, eu sou técnico de futebol. Além de gestão comportamental, sou professor de dança. Componham a solução de vocês com uma especialização que é tão forte quanto isso.
e tentem levar para esse mercado a sua oferta, porque o mapeamento de perfil, Rafael, escolhi estar focado nisso, nichado nisso. Eu tenho quase 6 anos de parceria com a Solid e a gente tem feito muito isso. Então, a gente está ganhando, né, um pouco de conhecimento disso, a gente está aprendendo um pouco sobre isso e a gente está muito nisso. É lógico que eu trago uma experiência corporativa que ajuda para levar para as organizações, trago uma experiência em tecnologia que ajuda, e isso são alicerces ou complementos que, no final da minha oferta, acabam dando peso. Eu consigo falar de inovação, eu consigo falar de liderança, eu consigo falar de gestão, por conta da minha experiência profissional também. Então, eu, apesar de dizer que estou nichado em gestão comportamental, eu trago uma experiência pessoal, profissional, né? Tenho uma carreira de 40 anos. Então, acho que cada um de nós tem que eleger qual é o conjunto de atributos que nós queremos vender, que nós queremos entregar. Mais que vender, que nós queremos ser excelência naquilo, que nós queremos ser reconhecidos naquilo. Eu fico muito feliz quando vocês chegam para mim, pô, o Rafael é atencioso, o Rafael, né, faz, o Rafael isso, o Rafael aquilo, mas isso é produto de um projeto, de um plano, né? E eu escolhi ser isso, né? Agregar para uma comunidade de pessoas que vão conseguir ajudar uma outra comunidade de pessoas com os seus conhecimentos adicionais, além de gestão comportamental, juntos. Então, fica uma reflexão aqui, e logicamente que a gente pode discutir, não só hoje, mas nos outros dias, a gente vai ter um encontro desse mensal, como é que a gente vende melhor isso, né? Como é que a gente azeita melhor a máquina de vendas para levar mapeamento de perfil, para levar uma devolutiva, para levar um workshop. Aliás, o workshop, gente, é um negócio muito legal para você vender em company. Quem não pegou a mão no workshop vai ter a oportunidade agora de ver e rever, né? Tem gente aqui que não pegou ainda o modelo do gravado, né? O workshop, a gente não faz mais aquele encontro para falar, faça um workshop assim. A gente tem esse conteúdo hoje gravado, né? E a gente pode olhar, rever isso e refletir, né? Como é que eu quero levar, como é que eu vou abordar, como é que é a estratégia, pô, vou entrar em qual empresa. Então, assim, vários alunos já me acionaram por várias vezes, por vários momentos, para tirar alguma insight. Eu estou como porque cada caso é um caso, né? Então, a gente tem uma fórmula aqui. Eu vou vender do pequeno empresário de 20 colaboradores até o cara que tem 1.000 colaboradores, mesmo não vou, né? Eu vou ter que customizar de alguma forma a minha oferta. Então, acho que a gente tem que criar esse fórum mesmo para discutir isso, para falar isso, mas o principal ponto que eu acho é agregar outras competências nessa nossa entrega. Acho que esse, Bruno, não sei se te frustrei com a resposta. Lógico que esse não é uma resposta que eu vou ser conclusivo nessa resposta, mas essa é uma temática que eu acho que nós podemos construir a várias mãos, né? Como é que a gente se posiciona melhor, como é que a gente consegue entregar melhor. Sem dúvida nenhuma, o marketing vai ser uma alavanca importante aí, não me cobrando aqui, né? Indiscutivelmente, a gente usa marketing demais, né? Vocês devem acompanhar, devem ver nas redes sociais aí. O Rafael faz aquilo tudo? Claro que não. Tem uma equipe que trabalha para manter também uma presença digital. Isso é muito importante, pessoal. É muito importante e também contribui nessa questão do resultado aí de atingir os clientes. Fala, Fernando. Boa noite, pessoal. Que bom, live casa cheia é sempre bom, né, Rafael? Bom demais. Bom demais, bom demais. Assim, eu queria compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho desde que eu fiz o curso, né? Daquela turma, nem lembro quanto tempo já, deve ter o quê? Quase 2 anos. Isso. Por aí, né? Acho que tem 1 ano e meio, pronto. A gente fez, acho que foi metade de 2021 a turma. Eu não estou vendo nem... O pessoal da minha turma acho que não está aqui, né? Que tem tanta turma aí misturada, né? Que eu não estou vendo aí colegas da... Não é legal? Não é legal isso? Não é bom? Muito bom, muito bom. A gente amplia, né, a nossa rede de contatos, então, chamado network. Então, maravilhoso. Maravilhoso. Já cataloguei aqui, foi agosto de 21. Agosto de 21, viu? É isso aí. E hoje, como um amigo aí mencionou, que a maioria aqui provavelmente ou possivelmente é de RH, né? Acredito que mais de 90% seja de RH. Eu, particularmente, aqui na empresa, com treinamento e desenvolvimento, a ferramenta ela encaixa aqui hoje para a gente
mas ela é multidisciplinar. Então, quando eu uso o DISC em treinamento e desenvolvimento, eu preciso atrelar outras ferramentas para o DISC ele fazer muito mais sentido. Vamos lá, por exemplo, eu dou um treinamento de vendas, né? Aqui eu estou numa empresa de colchões, vendas, uma empresa do varejo. Quando eu faço um treinamento de vendas aqui, e eu vou explorar a ferramenta DISC como uma ferramenta, primeiro teste, mapeamento do perfil, toda aquela coisa toda, e nesse primeiro momento, muito simples, né? Um testezinho só para pegar a letra, e depois eu exploro, eu chamo para mim quem, né? Para ver se eu uso o crédito, se eu compro o crédito e tal, né? Que ainda não aconteceu, é mais ali no primeiro contato da ferramenta mesmo, com a primeira letra, né? O perfil primário, que a gente chama. Legal. Mas quando eu uso o DISC para técnica de vendas, eu preciso atrelar. Aí é que eu quero passar a experiência para vocês. Quando eu uso o DISC, eu preciso falar de PNL, eu preciso falar de gatilhos mentais e eu preciso falar de inteligência emocional. E aqui abre um multiverso de possibilidades, que eu consigo dar um treinamento falando como é que o dominante decide, quando que o dominante ele perde a mão das emoções dele. Aí eu vou nos 5 pilares da inteligência emocional. Aí eu trago a PNL para o jogo. Como é que eu faço para o vendedor ele fazer uma demonstração para um influente? Como que ele contorna a objeção de um metódico? Como que ele não perde? Como é que ele tem que ir mais para a lógica com esse metódico? Então, quando você pegando o gancho do que você falou sobre que respondendo a respostas de alguma pessoa logo no início, foi assim, caramba, como é que a gente vende melhor isso? Como que a gente vende melhor isso dentro da nossa empresa? E se eu sou consultor, como que eu vendo o meu trabalho e como que eu vendo até a Solids como parceira? Eu acho, minha opinião, tá? Minha opinião desse tamaninho. Eu acho que a ferramenta ela não pode sair da nossa boca sozinha, porque ela é multidisciplinar. Então, a gente precisa atrelar outros conhecimentos que nós já temos, ou que precisamos explorar, ou os dois, né? Fazendo assim um combo de ferramentas. E a gente vai ajudando um ao outro. E fica mais consistente com o que a gente fala, né? Mas essa é só uma opinião. Perfeito, Fernando, perfeito. Tudo a ver, eu acho que é isso mesmo. A soma, né, ela vai ser muito mais rica. Então, acho que o grande gancho aí, pessoal, é a gente fazer uma reflexão com o que a gente pode somar, né, o Profiler. Então, eu falei um pouquinho aqui, até dei o meu exemplo, né, das outras experiências que eu trazia, que, lógico, acabo quando eu sento, né, para discutir com o empresário a respeito de mapear a equipe dele, de fazer um workshop, de fazer um plano. Eu tenho um escritório de contabilidade. Opa, está ali o Sérgio. Ó. Eu tenho um escritório de contabilidade, o Sérgio é o case aqui, né? JCA Contadores, escritório de contabilidade em Caxias e Niterói, né? Então, tem aí uma filial em Niterói, parte filial em Caxias. Uma empresa de contabilidade onde todos os líderes são formados em análise de perfil comportamental. Todos os líderes são formados. Agora está partindo aí para botar a Great Place to Work lá, a certificação. Estão fazendo um trabalho bacana, vão apresentar, vão envolver lá uma pesquisa de clima. Então, assim, a cabeça desse empresário está noutra dimensão, está no outro patamar. É um cara que já entendeu as coisas que precisa fazer e ele está fazendo um monte de outras coisas também, além de perfil comportamental. Mas é bem isso, Fernando, é complementar mesmo. Pessoal, eu vou dar uma direcionada aqui, mais ou menos, em algumas coisinhas que eu queria mostrar para vocês, depois a gente abre uma nova rodada de bate-papo, pode ser? Mas antes disso, eu queria tirar uma foto. Vocês sabem que eu gosto de foto aqui, pessoal. E para tirar foto tem que abrir a câmera. Vamos lá. Vamos abrir a câmera. O maior número de pessoas que puder. Eu sempre venho com essa camisa aqui para poder tirar aquela foto aqui, ó, de pose aqui, ó. Olha aí. Essa camisa aí faz como para ganhar essa camisa? Essa camisa é bacana. Eu acho que quem está nessa sala aqui poderia ganhar essa camisa. Eu ia falar a mesma coisa, tinha que ter um sorteio aí dessa camiseta. Ó, tá vendo? Olha lá. Ó, o Sérgio também concorda lá. Tem opção de gente concordando aí, os colegas. No próximo bingo, não vai ter Alexa. No próximo bingo, vai ter uma camisa. O sorteio vai ser a camisa. Vamos lá? Ó, quem mais? Camila, Paula, Letícia, Priscila, Natalina, Thaís, Maríndia. Vamos lá, pessoal. Abram a câmera aí. Roberto.
Vamos lá, quem está andando não tem problema não. Lá, a Mariana lá, ó, parou, estacionou o carro para descer ali agora. Ó. Vou bater, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aê, maravilha. Vou jogar onde isso aqui agora? Vou jogar. Será que eu consigo? Vou jogar no mesmo lugar lá que eu estou botando as mensagens para vocês. Espera aí, rapidinho, rapidinho. Esse momento que todo mundo já conhece, que isso rola em toda a turma. Isso aqui é sagrado, não ter foto. Não tem jeito, tem que ter foto. Ô, Rafael, bota no Telegram também, naquele grupão lá do Telegram. Então, o grupão do Telegram, boto. Depois eu boto aqui, que agora eu não vou conseguir acessar. Grupo, se é canal, não sei se aquele lá que... Vou botar lá. Fernando também é fera, tem um grupo gigante lá, a gente já fez call junto. Bacana. Gente, vou falar um pouquinho de algumas coisas que eu queria trazer para vocês, que é um pouco do momento aqui. A gente começou a mentoria, eu vou interromper um pouquinho para falar do nosso momento, falar da empresa, falar da Solid. Vai ser uma coisa breve, eu não vou tomar muito tempo de vocês não, tá? Mas eu vou compartilhar. Vai ter novidade, vai ter novidade. O marketing aqui do meu lado só me lembrando que vai ter novidade. Então, a gente está aqui, ó. Preparei alguns slides aqui para falar um pouquinho desse momento. Na verdade, vou falar principalmente da Solid, né? Não tem como... A Solid é nosso principal parceiro, então hoje a gente tem a Solid consolidada como a maior HR Tech do Brasil, né? O que é isso? Né? Uma empresa, é uma startup, né? Voltada exclusivamente ao desenvolvimento humano. Hoje, ela tem aí, no ano passado, ela teve, não sei se todos se atualizaram dessa notícia, teve um aporte de 530 milhões, né? Então, esse aporte colocou a Solid num patamar diferenciado. A partir disso, ela já comprou a Tangerino, né? E tem feito alguns outros investimentos em termos de estrutura, já tem mais de 7 mil clientes, né? 2,5 milhões de candidatos na base do gestão hoje. Tem aí também 4 milhões de mapeamentos já realizados e, se não me engano, mais de 700 e tantos colaboradores pelo último número que me passaram lá. Tá? Então, para dar um pouquinho da expressão, né, do que é esse parceiro, o que é essa empresa. E aí, lembrando o propósito, né? Quer dizer, o que é o propósito Solid, que para a gente faz muito sentido, né? Transformar a empresa por meio das pessoas. E aí eu estendo, né? A Solid fala empresa, mas transformar qualquer ambiente de pessoas, né? Através dessa compreensão delas próprias, do autoconhecimento, através da maior efetividade na comunicação, da maior fluidez nos relacionamentos, enfim. A gente tem tido algumas experiências fora do campo corporativo, inclusive, né? A gente tem feito trabalhos voluntários, tem feito alguns trabalhos no terceiro setor, tem feito trabalhos com jovens, que têm mostrado o quanto tudo isso é muito positivo, o quanto a gente contribui com a sociedade e com as pessoas em geral. Então, esse é um propósito bem legal. E aqui, falando de soluções para RH, para quem for de RH, né, a gente tem um sistema hoje que é campeão de mercado, né, na automação dos processos, né, implementando a tecnologia em gestão comportamental. Existem várias funcionalidades no sistema Gestão Pro, eu não estou falando só do Profiler, mas no sistema de gestão como um todo, né, que vai ajudar aí na parte de retenção de talentos, né, contribuir para que haja uma melhor visão do que acontece no RH, porque o People Analytics, né, que é tão falado, ou seja, a gestão de pessoas em números, nos dê sinais de como deve ser conduzida as equipes, né, os movimentos de RH e de liderança. E, logicamente, aqui, adeus às planilhas, no sentido de que, evidentemente, quando você tem um sistema integrado, uma base unificada, você consolida um conjunto de informações no mesmo lugar, você consegue administrar não só no RH, mas também para toda a liderança, você consegue dar muito mais contribuição, muito mais impacto positivo para a gestão dessas pessoas e da empresa como um todo. Eu vou depois compartilhar esse material, e aí eu queria que vocês observassem esse slide com um pouco de atenção, porque tem tanta coisa que o sistema faz hoje que eu até não me estendo em explicar, mas 4 pilares principais, né, na parte de atração de talento, onde é fortemente trabalhado a parte de employer brand, né, onde você tem funil de recrutamento específico por vaga, você pode definir
fases do processo seletivo de forma diferente para determinadas vagas. Você tem toda a parte de desenvolvimento e performance, não só na avaliação de desempenho, pesquisa de clima, parte de benefícios, questões admissionais. Na parte de gestão de talentos, todo um conjunto de recursos para gerir as informações dos colaboradores. E aqui eu dou um destaque para pequena empresa, né? Às vezes você pega empresas com 20, 30, 40, 50 colaboradores, essa empresa muitas vezes terceiriza a folha de pagamento e não tem um sistema de gestão de RH na mão. Então, o gestão ele cai muito bem para esse perfil de cliente. E na parte de engajamento e retenção, onde você pode aí, gerar o plano de desenvolvimento, plano de sucessão, análise de grupo, parte de avaliação, Ninebox, enfim. Eu vou convidar vocês depois para olhar com um pouco mais de carinho isso aqui. Quem tiver interesse pode me procurar diretamente, pode querer conhecer o sistema, ver uma apresentação, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Eu falei que a Solid, a partir do aporte, né, ela comprou a Tangerino. A Tangerino hoje não é mais somente uma empresa de ponto, né? Ela tem toda a parte de admissão, ponto, olerite, clube de benefícios, férias, gerenciamento eletrônico de documentos e central do contador, tudo isso associado com gestão. Está sendo entregue aí agora provavelmente nas próximas semanas ou meses, uma integração nativa, né? O login, uma vez você logado num sistema de uma empresa, você está automaticamente logado na outra. Lógico que você está contratando mais ou menos módulos, né? Mas cada vez mais a solução Solid vai ser uma solução única, integrada, DP mais RH. Tá? Bom, falar um pouquinho agora da Sommerfeld, Soluções de Gestão de Pessoas, para quem é da época do Espaço Psiquismo, né? A gente modelou um pouco diferente. Nossa razão social é Sommerfeld, nosso nome fantasia era Espaço Psiquismo, e a gente tem uma divisão de terapias e psicologia que a gente segregou um pouco na questão do marketing, né? Espaço Psiquismo, que é o site psiquismo.com.br, continua lá com a parte de terapia, psicologia, e mais voltada para pessoas, né? O B2C, né? E Sommerfeld, a gente investiu nessa nova roupagem, nessa nova marca da razão social da empresa, para falar com as empresas. Então, a gente está entregando soluções de gestão de pessoas. Então, no ano passado, além dessa repaginada do visual, né, do que é a nossa atuação no corporativo e no desenvolvimento humano, quando trata-se, né, principalmente da gestão comportamental, a gente deu, do meio de ano para cá, uma mudança, né, que passa por ampliar a parceria com a Solid, passa por estabelecer o vínculo com o Great Place to Work. Hoje nós somos um consultor credenciado Great Place to Work, então quem tiver interesse em fazer a certificação GPTW pode nos procurar, tá? A gente ajuda as empresas que tenham esse interesse. Então, a gente teve esse momento aí de mudança, né, a partir do meio do ano passado. A gente logou, marcou carro, né? Foi uma coisa aí, quando a gente chega num cliente, é muito bacana, né, você entrar a caráter, né, literalmente. A gente tem uma salinha dedicada, né, para fazer aí treinamentos menores. A gente sabe que no presencial a gente faz normalmente em hotéis, mas a gente tem uma sala customizada para receber clientes. Às vezes a gente faz um treinamento mais específico, então a gente também marcou essa sala, preparou ela especificamente para atender aos projetos sólidos. E a gente já tem aí uma rede, né, um número de clientes bastante importantes, aí, algumas parcerias estratégicas, como SESC, SENAC, enfim. O que a gente faz? Né? Eu acho que muito que a gente faz, vocês já sabem, a gente tem aí a parte toda, né, das soluções. A consultoria empresarial, a gente também atua a partir do pilar da gestão comportamental. Oferecemos aí os sistemas da Solid e da Tangerino, né? E na parte de treinamentos, uma coisa que a gente vem crescendo muito e nasceu no Profiler, mas extrapolou muito, porque normalmente quando a gente leva o Profiler, leva o mapeamento, leva o workshop, há uma demanda muito grande por liderança. A minha liderança é jovem, a minha liderança é técnica, a minha liderança não é madura, a minha liderança precisa de coach, a minha liderança precisa de mentoria, e a gente vem crescendo, né, essa oferta do treinamento de liderança. Tá? Eu acho que eu tenho um slide aqui para falar um pouco mais sobre isso, mas esse slide provavelmente todos vocês aqui já conhecem, que é umas fotos aqui dos workshops, na época do presencial. Hoje a gente faz presencial e remoto. A formação presencial a gente parou, a gente está aí na dúvida se volta ou não volta. A demanda para qualquer curso presencial ela modificou bastante, da mesma forma que a gente evoluiu bastante o online.
A 18ª turma foi em abril de 2020, foi quando a gente começou o online, e hoje a gente está na turma 56. E aí, uma coisa bacana aqui são as iniciativas com jovens, né? A gente tem aí o convênio com o Senac, onde a gente leva para os jovens que estão fazendo os cursos de DP e de RH o Profiler, né? A gente fala de perfil comportamental, gestão comportamental, como implementar esse tipo de solução. O Instituto Bold, né? Eu fui convidado a participar com eles também, fizemos um trabalho com alguns jovens que são mentorados lá. A gente fez uma orientação, a gente trabalhou e mapeou uma série deles lá, até me deram aqui um certificado de participação, fui como voluntário. E esse aqui é o apelo, né, que eu levei para os jovens estudantes do ensino médio na escola pública do Rio de Janeiro, quando eu fiz o meu mestrado no ano de 2021. Né? Eu defendi a dissertação e a gente fechou o mestrado, falando... a minha pegada, a minha abordagem com o jovem estudante do ensino médio foi: você conhece o super-herói? Né? O super-homem lá tem poderes, tal, a força dele, mas ele também tem a criptonita, né? Que pô, é a ponto de fraqueza, né? A Mulher Maravilha. Então, a gente fez uma alusão aí aos super-heróis, né? Falando de forças e pontos a desenvolver para contextualizar um pouco essa retórica do autoconhecimento, de usar bem as suas forças naturais, para você ter ali uma fluidez melhor na escolha de carreira e tudo mais. Foi um trabalho muito bacana, a gente teve mais de 95% de aprovação dos jovens, então também eu não sei quantos de vocês já conheciam isso. Treinamento de liderança, esses tópicos, né, são os que a gente, como se fosse um Lego, a gente brinca com isso aqui para montar treinamentos de liderança para quem, né, quiser levar. Logicamente que o treinamento começa, né, com a questão do autoconhecimento, a gente leva o profiler, mapeia os participantes e aí coloca componentes, né? O que a gente quer falar? Gestão do tempo, inovação, marketing pessoal, confiança, enfim. A gente faz aí uma série de dinâmicas trabalhando isso. Aqui algumas palestras que a gente tem feito, congressos, né, eventos, feiras. Né? A gente foi agora no Secov, ali no final do ano passado, foi muito bacana isso aqui, um evento com bastante gente. Mackenzie também, a gente está construindo uma parceria com o Mackenzie, né, uma instituição de ensino renomada. A gente foi lá na Unig, também falar um pouquinho sobre isso aí, e a gente sempre leva, né, esse papo. Esse é RH-ON aqui no Senac do Rio de Janeiro, profissionais de RH, a gente fez encontro em Nova Iguaçu, fez outro encontro na Barra, a gente está marcando agora para fazer numa outra unidade também. E agora vem o momento uau, né, o momento do lançamento inédito, que a gente vai falar o que a gente está trazendo de novo para o mercado. Né? E é uma coisa que já era pedida, já era, né, falada, já era querida, né? Já era buscada aí por uma série de alunos, por outras pessoas que não puderam, né, fazer essa formação conosco de modo em tempo real, né, mesmo que fosse online, mas em tempo real, que é o curso DISC Profiler. Né? O que é o curso DISC Profiler? É a nossa metodologia, a nossa tecnologia, o nosso conhecimento numa forma gravada, né, em EAD. Né? Não vai ser com aquela troca habitual que a gente tem aqui, não vai ser com aquela, né, aquela oportunidade de trocar, mas vai ser com a vantagem de poder recapitular os conceitos, de rever as temáticas, de passar novamente por todos aqueles slides, por todas aquelas explicações. Né? Então, a gente construiu aí mais de 20 vídeos, a gente faseou aí para que fossem vídeos curtos, né? A gente criou numa das mais modernas plataformas de EAD que temos hoje aí, a Hotmart, né? Todos devem conhecer, e a gente está trazendo isso aí para vocês. Tá? Então, deixa eu ver vocês aqui, como é que estão as carinhas. Alguém pensou em algum tempo ter coisas gravadas para rever? Não? Pensaram? Olha, alguns pensaram e tal. Tem gente até que deixou de comprar a nossa formação pelo ticket, né? Às vezes a pessoa não podia estar. Então, isso agora vai ficar um pouco mais fácil. Tá? E aí eu vou continuar aqui e mostrar para vocês. Bom, aqui eu estou falando de uma oferta antiga. Tá? Isso aqui vocês já conhecem. A gente sempre ofereceu a reciclagem. A reciclagem é o aluno que já fez o curso quer fazer de novo. Hoje, o nosso ticket normal, né? O preço da formação em tempo real, né? Ela é de R$ 1.597, né? O nosso preço atual. A reciclagem, ela sempre foi e ainda é R$ 300, que é o aluno que já fez conosco, né? Que já pagou os 1.597, ele vai pagar mais 300 para fazer todo o curso novamente. Ou
para quem fez há muito tempo, acho que antes da turma 38, se não me engano, a gente está na 56, uma reciclagem com base nova, ou seja, a gente vai entregar 5 créditos, né, na base nova, porque a base antiga ele não consegue migrar, mas ele consegue receber. Então, a gente tinha essa oferta aqui para o aluno mais antigo. Tá? O que a gente está fazendo hoje? Aí trago até o QR Code, aí, quem quiser bater uma foto desse QR Code, pelo menos para dar uma olhadinha lá e ver o que tem, é que a gente está oferecendo, né, para o nosso público, né, nesse momento de lançamento, o EAD, preço mercado, a gente vai fazer uma campanha de marketing agora, vai começar a divulgar a partir de amanhã, né, a 497. A gente tem o curso tradicional que vocês conhecem, é 1.597, mas o EAD vai ser a 497. Né? O que o EAD vai ter? Na verdade, ele vai ter somente o EAD, né? O que vocês têm aqui, ó, por 297. Então, o aluno nosso que quiser ter aí o acesso a todas as aulas gravadas, todos os materiais, pode usar esse cupom de desconto aqui, ó, desconto ao aluno. Logicamente que esse cupom de desconto ele vai durar por algum tempinho, né? Alguns dias, e vai terminar. Para o aluno, né, que está participando conosco aqui, quiser fazer a nova formação em tempo real, pegar a base nova do Profiler, mais os créditos e o EAD, ele pode, por 497, participar dessa oferta. Tá, gente? Então, vou repetir aqui. O EAD, somente, a gente vai vender por 497. Para o aluno, a gente está trazendo o EAD com o desconto do cupom a 297. Mas quem quiser fazer novamente, que é a reciclagem, né, e ter a base nova, por 497, a pessoa passa a ter o direito. Então, quem quiser pegar o QR Code, alguém tem alguma pergunta, algum ponto? Acho que alguém ligou o áudio aí. Tranquilo? Ficou claro ou confuso? Eu vou mandar esse material depois. Qualquer dúvida, vocês podem mencionar, podem acionar o atendimento, tá? Que a gente fala aí com mais calma. Uma outra novidade que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Alguns de vocês já têm a assinatura, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem um pacote de assinatura, ela paga R$200 por mês, o crédito unitário sai a R$ 66,66, e ela tem ele é um mensalista, que a gente chama. Qual é a vantagem de ser um mensalista? Emitir qualquer relatório Profiler. Então, o mensalista, ele gera o relatório estendido, gera o relatório coaching com apenas um crédito. Isso é uma baita vantagem, porque ele tem que gerar com 2. Então, na verdade, ele está tendo um custo pela metade quando ele usa o relatório estendido. Então, é uma boa vantagem para quem faz uso desse modelo. A gente está lançando agora um pacote de assinatura no cartão. Tá? Por quê? É uma forma prática para o aluno e prática para a gente também. Então, em vez de ficar ali todo mês, o cara vai parcelar no cartão. Vou pegar um exemplo aqui de 3 créditos. Tá? Na cobrança anual do cartão, esse pacote de 200 cai para 150. Quem quiser trocar, gente, quem tem pacote atual, pode trocar também, tá? Depois é só falar aí, me acionar. Então, como é que vai ficar isso aqui? A pessoa vai pagar, em vez de 200 por mês, vai pagar 150 numa única vez, de 1.800, parcelado no cartão em 12 vezes. Tá? Na verdade, vai ser os mesmos 150 por mês no cartão, né? Só que ele está parcelando em 12 vezes e pagando R$50 a menos. Tá? Então, também aí assinatura, quem quiser depois pode falar com um pouco mais de calma. Queria lembrar a vocês uma promoção, e aí quem quiser também escanear esse QR Code aí, que nós divulgamos sempre nas formações, Desculpe aqui, eu estou com um probleminha só um segundo. Que é o seguinte, o amigo indica amigo. O que é isso? É você que tem alguém que sabe que quer fazer a formação, passa esse nome direitinho, registra isso através dessa página, através desse código, que você ganha 5 créditos. Tá? Então, uma forma aí de
né? Aquela coisa de indiquei alguém, então vários alunos já ganharam, vários alunos já fizeram. Gente, só um minutinho, deixa eu só deixar meu áudio aqui um segundinho. Tá bom? Então, aqui, ó, promoção Amigo Indica Amigo. Levantaram a mão? Pois não, deixa eu abrir. Pode falar. Diga, Ludmila. Oi, professor, tudo bem? Tudo bom? Então, eu fiquei com dúvida, foi naquele dos créditos. Aquele lá a gente tem mensalmente um quantitativo de crédito ou é o pacote de crédito dividido em 12 vezes que eu tenho para utilizar só os 5 mesmo? Eu só tenho 5 créditos só. Não, então, a assinatura, ela traz para você uma quantidade de créditos Mensalmente. mensais. Quando Então, a se eu gente pago de 5, todos os meses eu tenho 5 créditos. Isso. Quando a gente Perfeito. lançou o do cartão, qual é a jogada? Dá um preço menor para que ele, no mensal, ele vai pagar os 150 por mês. Se ele fizer no boleto ou Pix, ele vai pagar 200. Uhum. Só que a gente joga os 1.800 no cartão, mas ele paga 150 por mês. Entendi. É como se fosse uma mensalidade dos 5 que eu vou receber por mês. Exatamente. Beleza. Então, todo mês vai ficar... Tá? Tá bom, perfeito. A Aline perguntou aqui, no EAD tem como rever a aula detalhada de gráfico? Tem. Todos os conteúdos do EAD são os mesmos conteúdos que a gente está dando na formação atual. Tá? Então, assim, é um conteúdo bem atual. E sim, é detalhado os gráficos, explica cada um dos gráficos, explica cada um dos perfis, tem aquele detalhamento todo. Diga, Ludmila. Inclusive, foi na minha turma que você estava na dúvida. Vou fazer EAD ou não vou? Vou fazer EAD ou não vou? Aí deu um feriado no dia, na semana, aí você gravou a aula pra gente depois. Tô estudando. Ali começou, Ludmila. Ali começou. Ali eu fiz de trás para frente. Eu peguei aquelas... Exatamente. Dali para frente começou. Gente, eu vou mandar esse material para vocês. Eu vou disparar esse material, na verdade, para todo o grupo lá. Eu vou só concluir aqui para a gente entrar no que interessa, né? O nosso bingo. Deixa eu só ver o seguinte aqui. Espera aí, deixa eu só acabar. Então, eu falei aqui do amigo Tira Amigo. O Tira Dúvida, a gente já começou, mas deixa eu passar para o momento uau do nosso evento aqui, senão a gente não começa. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história de bingo online, mas é muito legal. Vocês vão entrar nesse link que eu vou divulgar aqui. Sorteio online. Vamos lá, vou começar, tudo bem? Ok. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, lá vai. Olha aí, ó, sorteando o número 72. 72, a cartelinha de vocês já deve estar marcada, quem tiver o 72. 42. Tá esse negócio aí, hein? Quem fizer grita bingo, a gente para conferir. Hein? Ninguém desmarca nada, não limpa o cartão, não larga nada, porque a gente vai continuar até preencher a cartela também. Primeiro para conferir se a linha está certa e depois a gente vai preencher a cartela. Vamos sortear mais um número. 64. Lembra que é a fila e a cartela depois é que vai dar para a gente aí o Alexa. 8. Alguém grita bingo? Bingo, bingo! Opa! Não é possível, gente. Opa! Mostra a cartelinha, por favor. Compartilha a sua Parabéns. Oi, bingo, hein, Renata? Compartilha a tela. Tem que compartilhar a tela para a gente ver a cartelinha. Vamos lá. Ó, essa aqui é a cartelinha da Renata. Ó, ela 8, 21, 35. 8, 21, 35. Vamos ver aqui. Ó. 8 está aqui, 21 está aqui, 35 está aqui. Vamos voltar lá. 54, 66. Ó, 54 e 66. Tá legal. Aê! Renata, parabéns. Parabéns. Ganhou. Anota para mim, por favor. Renata, Feliz demais. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Agora eu cheguei, estava no trânsito. Vou Muito sortear, feliz, vou hein? continuar o sorteio. Número 63. Meu ano de nascimento.
Faltam dois. Faltam dois. Olha aí. Rafael, olha eu acho que vai ter um empate de 5, 7 pessoas aí, tu vai ver. 36, número Ô, 36. Rafael, eu tô por um, cara. Eu nunca acreditei nisso. Por um, cara. Isso aí, 49 eu bato, hein? Eu também. Olha aí, vamos lá. Vamos lá, 67, olha aí. 67. Tô por um e é 49 também. Olha aí, vai tô bater por um. também. Rafael, Tô por um. falta 49, hein? Também. 49 também. 49 é o meu. Ai, tô por um 18. também. Bingo! 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 É porque teve um empate, Rafa, entre Viviane e Ana. Então, peraí. Viviane, nós vamos ver quem tem mais pontuação, tá? Gente, deixa eu só compartilhar uma coisa com vocês antes da gente ir para essa decisão. Eu queria que vocês fizessem a gentileza de preencher uma pesquisa, tá? Que eu preparei aqui. São 3 perguntinhas, 4 ali. Então, eu vou também depois mandar pelo grupo também o link, tá? Se quiserem responder lá, quem não conseguir fotografar. Quem conseguir fotografar, é uma breve pesquisa sobre entender o que vocês acharam desse momento. Quem puder aí responder, eu agradeço, para a gente poder ter um aprendizado e fazer esse negócio aqui um pouco melhor. Tá? Então, eu vou deixar vocês aqui à vontade, porque eu sei que alguns vão querer. A gente já passou um pouquinho do tempo. Eu vou também colocar o endereço da pesquisa de novo lá. E eu vou ficar com as 2 sortudas aqui para a gente fazer essa leitura um por um aqui, porque eu já vi que as 2 mandaram aqui completinha a cartela. E a gente faz essa validação. Tudo bem? Obrigado, Rafael. Aqui, pessoal, para quem está vendo a gravação, um grande abraço também. Vai ter outro encontro mês que vem, a gente vai definir a data aí. Grande abraço.